vídeo eu vou dar início a uma série explicada de mapas mentais do Excel. Eu sei que é um assunto que atormenta muita gente, então eu fiz os mapas principalmente para ajudar quem vai prestar aí algum concurso público nesse assunto Excel, planilhas eletrônicas. Então vamos lá, esse é o mapa introdutório do Excel, então aqui são conceitos bem básicos, então temos vários mapas explicando vários assuntos, fórmulas, sobre as células. Então, inicialmente, do que se trata o Excel, né? O Excel é um editor de planilhas eletrônicas, ele faz parte ali do pacote da suíte de aplicações da Microsoft. Então, ele permite que a gente realize cálculo, gráficos de forma automática. Facilita muito a vida no dia a dia do trabalho, principalmente quem trabalha com muitas informações ali, tabulação de dados, ele ajuda muito. Eu sei que na hora da prova dificulta, mas no dia a dia, quanto mais a gente sabe, mais ele facilita a nossa vida. Então, um conceito bem importante em relação ao Excel é diferenciar a pasta de trabalho de planilha. O arquivo, ele se chama pasta de trabalho, tá? E a planilha são as folhas que estão dentro do arquivo. O arquivo padrão ali do Excel atualmente é o XLSX. Tem outros formatos que ele aceita, formatos mais antigos, formatos de outros programas. E aí a gente vai ver em outro mapa, mas o padrão é esse aqui atualmente. Então, a planilha, o limite dela está de acordo com a memória. A célula é onde os dados são inseridos. Seria a menor unidade de trabalho dentro de um editor de planilhas eletrônicas, como é o caso do Excel. No caso do Excel, nós temos, por padrão, né, as colunas são indicadas por letras, que tem, por exemplo, A, B, C, D. E no máximo nós temos 16.384 atualmente. E as linhas, elas são indicadas por número, tá? Isso por padrão, porque tem uma alteração ali que a gente pode indicar de uma outra forma. E aí o número máximo tá ali em torno disso. A célula ativa, ela fica tipo com um quadrado mais forte ali e um pontinho aqui. Opa, meu pontinho ficou gigante. É a célula que a gente está selecionada e a gente sempre tem uma célula ativa. Alguns conceitos do Excel eu falo aqui, mas se vocês não entenderem muito bem, você pode deixar tanto nos comentários, quanto também vale a pena abrir o programa pelo menos uma vez e ir explorando ali e ver como que isso acontece na prática, tá? E o Excel, ele não é case sensitive, tipo, na verdade, ele não diferencia as maiúsculas e as minúsculas na maioria das situações. Por exemplo, quando a gente vai escrever uma fórmula, que nem tem aqui soma com maiúscula, soma com minúscula, aqui dentro da fórmula também, ele não faz essa diferença por padrão, a menos que esteja entre aspas. Quando a gente coloca dentro, por exemplo, de uma fórmula entre aspas, né, quer dizer que a gente está trabalhando com um texto. Então, se dentro dessas aspas nós escrevermos um texto que trabalha com maiúsculo e minúsculo, ele vai preservar essa alteração e vai diferenciar. Aqui eu coloquei dentro desse mapa, mas assim, que às vezes é cobrado em prova, o formato .scv é um formato de texto, tá? É um formato específico que a gente consegue importar, por exemplo, para dentro do editor de planilhas, como o caso do Excel. Ele traz um cabeçalho que é chamado header, e as linhas, elas utilizam um separador. O mais comum é um ponto e vírgula, tá? Como separador, que ele vai indicar para o Excel aonde está a limitação para a criação de uma coluna. Porque, por exemplo, você pega uma planilha que vai ter tipo o nome e a data de nascimento. Os nomes têm números de caracteres diferentes. Então, assim que acabar um nome, ele vai colocar ponto e vírgula e depois colocar a data de nascimento. E aí, o próximo nome vai ter uma quantidade de caracteres menor. Ele vai colocar ponto e vírgula, mas na hora que fizer essa importação, os nomes vão ficar todos numa mesma coluna e aí as datas de nascimento numa outra coluna. Então aqui eu coloquei, por exemplo, nome, endereço, telefone, separado por ponto e vírgula. Esse é um formato padrão desse CSV, que aí, por exemplo, nessa importação para o Excel a gente consegue fazer essa separação, né, ou para um outro editor de planilhas. O Excel é compatível para o Windows, para o iOS, para o Android e não tem, assim, por padrão, compatível com o Linux. Então, nesse mapa, eu vou explicar um pouquinho sobre as células dentro do Excel.
e serve também para outros editores de planilhas eletrônicas, alguns conceitos básicos, tá? Então, eu preferi criar esse mapa específico, tem vários detalhes que é importante destacar quando nós falamos células no editor de planilhas. Então, o que é célula? Célula é a menor unidade de trabalho dentro de um editor de planilhas eletrônicas. Ela é bidimensional, ela é formada pela intersecção de uma linha com uma coluna, né? Então, por exemplo, no Excel, por padrão, as colunas são indicadas por letras e as linhas indicadas por número. Isso é o que está aqui. O número de linhas máximo está indicado aqui, o número de colunas máximo está indicado aqui. A referência. Então, quando a gente trabalha com células, entender o conceito de referência dentro do editor de planilhas é super importante e cai muito, muito mesmo em prova. Então, nós temos dois tipos de referência, uma referência absoluta e uma referência relativa. A referência é quando a gente está indicando alguma célula que a gente quer para trabalhar, extrair alguma informação, por exemplo, fazer uma conta que está num local específico, esse local é indicado por uma célula, a gente utiliza a referência. A referência absoluta, ela não altera conforme a gente movimenta essa fórmula ali dentro da nossa planilha, tá? Ela sempre vai ser aquela célula de referência. Como que a gente faz isso? Para indicar que, mesmo a gente movimentando ali aquela célula, isso daí fica travado, aquela célula de referência não se altere. A gente utiliza o cifrão. Na coluna e na linha, como que funciona isso? Então, eu quero travar a célula de referência, vai ser a célula A1. Se eu colocar só A1, conforme eu fazer alterações, movimentações de uma célula que contém uma fórmula ali, uma indicação para essa referência, ela vai também sofrer alteração. Então, eu preciso colocar o cifrão antes da coluna e também preciso colocar o cifrão antes da linha. Aí, dessa forma, eu travei ali e aquela referência, mesmo movimentando ali na célula, ela não vai ter alteração. A referência relativa, ela sofre modificação conforme você movimenta na planilha. Ela pode ser totalmente, né? Você não travar nenhuma célula, então, por exemplo, aqui, que nem eu deixei aqui, a B1, ela não tem nenhum travamento, não travei nem a coluna, nem a linha, então não usei cifrão antes nem da coluna, nem da linha. Você trava quando você utiliza antes. Se eu utilizei antes da letra, eu travei a coluna, se eu utilizei antes do número, eu travei a linha, tá? Aqui nessa célula eu coloquei uma fórmula em que uma eu travei a linha e outra eu não travei nada, então ela tem alteração tanto da coluna quanto da linha. Então, por exemplo, quando eu puxo a caixa ali onde está a célula selecionada, eu clico aqui próximo a esse quadradinho e arrasto, ele vai fazer uma cópia fazendo alterações. Se eu puxei uma linha para baixo, ele vai para a próxima. Se eu puxei duas aqui, como eu coloquei no exemplo, ele vai fazer a alteração. Eu não alterei a coluna, eu permaneci na coluna C. Então, o A continuou aqui, tá? E o 1, ele teria alterado, como alterou aqui no caso do B1. O B1 na coluna aqui, ele estaria B2, e aqui ele fica B3, porque ele não está travado, é uma referência relativa. Então, tá dependendo da posição que a gente tá, da linha que a gente tá, da coluna que tá. Se eu fizesse e puxasse um pouquinho aqui pro lado, eu não coloquei na hora que eu fiz o mapa, porque senão eu achei que ia ficar confuso, tá? Então, na explicação eu vou colocar aqui. Então, se eu puxasse aqui pro lado, para a próxima coluna, tá? Vou criar aqui uma coluna D, então eu vou puxar aqui, eu puxaria, por exemplo, aqui com o mouse. Essa célula aqui ia ficar, ela andaria também uma coluna para a direita, então onde está, iria para B, tá? Eu não alterei a linha, e a linha também está travada, então ficaria B1, mas aqui também, ó, eu estou utilizando a B, ele iria uma coluna para o lado, seria C, ficou sem espaço aqui. E eu também não alterei a linha, então a C ficaria C1. Mas se eu fosse para a linha de baixo, aqui, então eu teria B, aqui continuaria sendo 1, porque ela está travada. Aqui seria C, mas aqui eu alteraria para 2, tá? Então,
Então, isso aí vale a pena vocês praticarem e entenderem bem esse conceito ali da referência absoluta e da referência relativa. Eu também posso fazer uma referência não só dentro da mesma planilha, quando eu estou utilizando ali só a letra e o número, eu estou fazendo uma referência dentro da mesma planilha, dentro da mesma folha que eu estou trabalhando. Agora, se eu estou trabalhando com outra planilha, eu indico ali, uma planilha está dentro do mesmo arquivo. Então, ela vem ali, no caso do Excel, ela vem escrito o nome da planilha, que no caso está escrito Plan 2, e vem um ponto de exclamação na sequência, e aí indica a célula dentro daquela planilha que eu estou trabalhando ali. E vamos falar assim a indicação de um intervalo de células, porque eu posso trabalhar com uma célula específica, eu posso trabalhar também com um intervalo de células, que seria um conjunto de células. Como que isso é indicado? Ele é indicado pelo símbolo ali, pelos 2 pontos, que ele indica que nós estamos trabalhando com células consecutivas. Então, estou trabalhando com várias células que elas têm uma conexão ali uma com a outra. Elas estão tipo uma do ladinho da outra de alguma forma. Então, aqui temos exemplos de indicações aqui de conjuntos de células indicadas com intervalo. Então, aqui, por exemplo, da célula A2 até a C2, então ela inclui a célula B2, tá? Porque eu tô trabalhando com intervalo. Aqui, se eu quero trabalhar esse intervalo aqui da coluna aqui, que tá do A até o 5, fica de A3 a A5. Aqui, por exemplo, eu trabalhei com um intervalo maior, que vai do C3 até o E5, então ele pega todas as células aqui, pega, por exemplo, a C4, a D4, a E3, né? Então, tem várias células trabalhando dentro desse intervalo. Uma opção que às vezes também é muito cobrada é a questão do auto-preenchimento, né? Então, quando a gente está trabalhando com células, o Excel, por exemplo, e outros editores, tem opções de auto-preenchimento. Ele vai colocar, às vezes, alguns valores específicos, dependendo da condição, nas tuas células. Então, nas opções de auto-preenchimento, nós temos ali, quando a gente está copiando células, vai trabalhar com série, ele pode colocar a formatação, você pode copiar com formatação, sem formatação, ou um auto-preenchimento relâmpago. A célula ativa, ela está indicada ali, ela tem um traço um pouco mais forte, e esse quadradinho do lado, que indica a célula ativa, e ela aparece na caixa de nome lá, vai indicar que a célula ativa é a célula A1, né? Então ela aparece o nome escrito na célula ativa. Então, a alça de preenchimento. A alça em preenchimento eu deixei aqui no centro. Então, a gente consegue identificar a célula que está ativa, quando aquela célula ela está com as bordas ali um pouco mais forte, um quadradinho, tá? Então, a alça de preenchimento a gente vai utilizar arrastando esse quadradinho ali em diferentes direções. Então, quando a gente clica nesse quadrado e arrasta, né, a gente vai fazer ali utilizar a alça de preenchimento, ou também a gente pode dar um duplo clique, que ele vai fazer o preenchimento até a última célula preenchida na coluna da esquerda. Isso já caiu em prova, tá? Então, por exemplo, imaginando que eu não tivesse aqui, não tivesse preenchido, eu só preenchi essa fórmula aqui e dei um duplo clique aqui. Aqui tá preenchido até aqui, né? Até a B3. Então, ele faria o preenchimento automático dessas células e pararia aqui. Como aqui não tem nada, ele não preencheria próximo, tá? Se a gente clicar e arrastar, sim, ele continuaria preenchendo se eu arrastasse até aqui. Agora, se eu desse um duplo clique, ele pararia nessa daqui. Então, é uma coisa, às vezes, que no dia a dia também facilita, né? Então, às vezes, dependendo do tamanho da planilha, da quantidade de linhas, às vezes, se clicar e arrastar não é tão prático. Então, se a coluna à esquerda estiver preenchida, você dá um duplo clique que ele vai fazer o auto-preenchimento até onde está preenchido na coluna da esquerda. No Excel, assim, em relação à alça de preenchimento, tem algumas diferenças em relação ao Calc, tá? Do LibreOffice. Então, se na prova de vocês tiverem o Calc também, esse é um ponto, às vezes, de divergência em relação aos dois sistemas, aos dois programas. Mas aí eu deixei no mapa específico do Calc. Ao utilizar a alça de preenchimento, ao selecionar duas células, o que acontece? Então, eu selecionei duas células com números, que estão preenchidas com número, e vou arrastar.
que ele vai fazer? Ele vai calcular a diferença entre essas duas células, vai fazer uma progressão aritmética, no caso, vai calcular a diferença e vai acrescentar essa diferença nos próximos. Então, aqui, a diferença de 4 e 1 é 3, então ele vai somar aqui 3 ao 4, que vai dar 7, depois vai somando 3 e assim sucessivamente até onde você arrastar, até onde preencher. Então, ele considera como uma progressão aritmética. Aqui eu coloquei outras situações que eu acho que facilita na hora de estudar, porque às vezes vocês vão estar estudando e não vai estar com o Excel aberto, porque às vezes ficar ali com o Excel aberto não dinamiza, principalmente nas revisões, às vezes bate a dúvida, então eu preferi deixar aqui para saber o que acontece em diferentes situações ao utilizar a alça de preenchimento, principalmente aqui com texto e número, tá? Então, eu utilizei a alça de preenchimento aqui. Eu tenho o número conectado diretamente a um texto, tá? Então, não tem aqui espaços, tá? Então, ao clicar e arrastar, utilizar ali a alça de preenchimento, ele mantém o texto, ele meio que copia esse texto e cola, tá? No caso do Excel, se eu tiver só um número, se eu selecionar só um número e arrastar, ele vai manter esse número. Aí você tem uma opção que ele aparece ali em opções para seleção, que você, quero que preencha a sequência, mas assim, automaticamente ele vai copiar esse número, tá? Agora, se eu tenho ali, por exemplo, um espaço entre um número e um texto, no caso aqui eu coloquei diferentes situações. Então, aqui temos só um número, aqui depois eu volto para esse. Um número, um espaço e o texto. Se eu clicar e arrastar, ele vai entender que é uma sequência e vai colocar o número 2, 3, 4, 5. A mesma coisa acontece se o texto estiver primeiro, tá? E também se o texto estiver logo depois, se o número estiver logo depois do texto, mesmo que não tenha espaço, tá? Se o número está antes do texto, ele mantém o número e não sofre alteração ali na sequência. Se o número está depois do texto, mesmo que sem espaço, ele vai fazer a alteração. E ali, se temos uma separação com espaço, temos número antes e número depois, ele faz a alteração só do número antes, tá? Faz a sequência só do número anterior. Então, acho que às vezes vale ali, na hora que a gente está estudando, acelerar essa revisão. Aí temos algumas listas personalizadas, né? As listas internas que o Excel já tem são dos dias da semana e dos meses, seja os dias da semana completos, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quanto abreviado, né? Aqui eu coloquei domingo, segunda, terça, e dos meses a mesma coisa, né? Janeiro, fevereiro, e então se a gente clica e arrasta ali, ele vai entender que, tipo, depois da segunda vem a terça e vai fazer esse auto preenchimento. E nós podemos, tá? É possível criar listas personalizadas, que aí fica dentro de arquivo, opções avançados. Dentro de opções avançado, a gente tem um universo à parte de coisas incríveis que a gente consegue fazer dentro do Excel, mas que às vezes não é tão cobrado assim em prova, às vezes assim, só é importante a gente saber que a gente pode criar as nossas listas personalizadas. Então, se eu estou trabalhando com uma sequência específica, por exemplo, de empregados que tem, né, uma sequência ali para fazer, eu posso criar essa lista personalizada, cadastrar, e aí eu coloquei um nome, ele vai trazer o próximo dessa lista. Então, vamos lá. A referência, ela indica a localização, seja de uma célula ou de um intervalo, principalmente dentro de fórmulas e funções. Então, nós temos dentro do Excel a possibilidade de 2 estilos de referência. O primeiro estilo de referência é o padrão, que é as colunas, elas são indicadas por letras e as linhas são indicadas por números, né? Então, a coluna A seria a primeira coluna, a coluna B seria a segunda coluna, e assim sucessivamente. Mas também a gente pode alterar esse tipo de referência dentro do Excel e que tanto a linha quanto a coluna sejam indicadas por números, e a diferenciação seria que nós teríamos ali a L indicando que é o número da linha e o C indicando que aquele número na sequência é o número da coluna. Então, esse é um outro estilo de referência possível de se utilizar dentro do Excel, não é só o padrão letra e número, tá?
Então, como na maioria das provas, na maioria das questões, a referência é a referência padrão, então todos os mapas aqui eu vou estar utilizando essa referência padrão, tá? Então, alguns exemplos eu deixei aqui de referência. A gente pode fazer referência a uma célula, como aqui, ao intervalo de células que a gente utiliza ali os 2 pontos, né? Então, que a gente já viu dentro de operadores de referência. A gente pode fazer uma referência a uma linha. Então, eu tô fazendo uma referência a uma linha inteira. Eu vou utilizar ali o número da linha, tanto antes quanto depois, sendo conectado por 2 pontos. Se eu quero um intervalo de linha, eu quero várias linhas ali sendo utilizadas, as linhas inteiras com todas as colunas existentes. Então, eu indico a linha inicial e a linha final do meu intervalo. O mesmo vale para a coluna, mas só que aí eu vou utilizar a letra da coluna, tá? E o intervalo de colunas da mesma forma. Então, esses são exemplos de referências que a gente pode utilizar. Aí, vamos diferenciar um pouquinho melhor a questão da referência relativa e da referência absoluta. A referência relativa é uma referência que ela é ajustada conforme a movimentação da célula dentro da nossa planilha. Alterar a posição da célula conforme a gente tem alteração da referência, ela é ajustada. Então, quando eu utilizo a alça de preenchimento ali para arrastar, por exemplo, que é muito cobrado em prova, eu arrastei aqui para baixo, teve alteração. Se eu arrastasse aqui para o lado, também teria alteração, né? Ele viria para uma coluna do lado, seria aqui B1 mais C1. E se eu arrastasse aqui para baixo, seria B2 mais C2, tá? Esse aqui só de exemplo. Aí, a referência, ela também pode ser absoluta, que seria fixa. Então, quando a gente faz esse processo de arrastar ali ou de alterar a célula de lugar, ela não sofre alteração. Isso é bem importante pra gente entender. Às vezes eu coloco uma estrelinha aqui do lado, quer dizer que cai em prova, caiu bastante em prova, tá? Aí, como que é referência absoluta? Ela é indicada por um cifrão, e no caso que é absoluta, que eu não tô alterando nem a linha, nem a coluna, esse cifrão, ele tem que estar antes do indicador da coluna, quer dizer que eu travei ali a coluna, não vai ter alteração, e antes do número da linha, sempre antes. Se o cifrão tá antes do número, quer dizer que eu travei a linha. Se tá antes da letra, quer dizer que eu travei a coluna. A mistas, então eu posso travar ou a coluna, ou só a linha. Então, o que vai diferenciar é exatamente isso, a posição do cifrão. O cifrão tá antes da letra, travou a coluna. O cifrão tá antes do número, eu travei, deixei fixa a linha. Aí, a referência externa. Se eu estou dentro da mesma planilha, então eu só vou indicar, às vezes, a célula ali, não preciso indicar a planilha, mas se eu estou dentro do mesmo arquivo, de uma mesma pasta de trabalho, mas eu quero utilizar uma referência que está numa planilha, numa folha diferente, aí já é considerado uma referência externa, mas dentro do mesmo arquivo, da mesma pasta. Ou também posso utilizar de um arquivo diferente do Excel, tá? Então, como funciona nesses casos? A referência externa dentro de uma mesma pasta de trabalho, mas em outra planilha, é feita pelo nome da planilha que se está trabalhando, aí um ponto de exclamação e a célula, tá? Então, esse daqui é um dos pontos bem interessantes quando a gente vai trabalhar em diferenciação de outros sistemas de planilhas eletrônicas, que em geral uma diferença tá aí. Quando nós trabalhamos com arquivos diferentes, se o arquivo está aberto, é esse tipo de referência que é utilizada. Se o arquivo está fechado, é esse tipo de referência. Então, com o arquivo aberto, a gente indica a pasta, ali com um colchete, o nome da pasta, o nome da planilha, da mesma forma ali que seria com um ponto de exclamação e a célula. E aí, se tá fechado, a gente tem que indicar o caminho até esse arquivo, que aí inclui a unidade, o diretório, aí o arquivo que tá ali, a planilha com um ponto de exclamação e sempre no final a indicação da célula que nós queremos ou do intervalo de células, tá? Nas referências, a gente consegue utilizar tanto maiúscula quanto minúscula, é aceito, então eu posso, não tem problema em relação a isso.
E o que cai muito em prova, que já cabe destacar aqui, que não modifica a fórmula se eu fizer uma alteração de uma célula ali. Ela não modifica se eu fizer um recortar e colar ou se eu mover a célula. A referência ela vai continuar a mesma, tá? Então, se eu recortei e colei, a referência continua a mesma. Se eu movi a célula, a referência continua a mesma. Agora, se eu copiei e colei, já é outra história. Esse mapa é a introdução sobre fórmulas e funções do Excel que eu vou explicar para vocês agora. Então, os conceitos básicos para entrarmos no universo de fórmulas e funções dentro do Excel. Primeiro, o que é uma fórmula? Fórmula é uma sequência ali formada que pode ter tanto valores constantes, operadores, referências a células, que nós vimos no mapa de células, funções pré-definidas. Vamos entender os que nós não conhecemos ainda muito bem. A função é uma fórmula pré-definida, uma fórmula automática, tá? Que ela faz o quê? Ela permite que a gente execute cálculo de uma forma simplificada. Então, ela vai ser quase como uma macro, uma sequência de passos gravados que o próprio Excel faz. Então, para utilizar aquela forma, ele vai fazer uma sequência de ações ali já pré-definidas por ele dentro daquela forma. Nós não precisamos nos preocupar em relação a isso. As referências ali, nós vimos um pouquinho no mapa de células. Ela indica a localização da célula ou de um intervalo de células, que a gente pode trabalhar dentro de uma fórmula, uma função, tanto com célula quanto intervalo de células. Eu vou deixar aqui o exemplo por último. E também temos, dentro dos conceitos de fórmulas e funções, os operadores. Operadores vai especificar o tipo de cálculo dentro da célula, seria como uma função, mas utilizada com um símbolo específico. Então, temos operadores de adição, subtração, divisão, multiplicação. Tem um mapa específico explorando um pouquinho melhor sobre operadores que nós vamos ver na sequência. E as constantes são aqueles valores fixos e estáticos. A gente está trabalhando diretamente com o número, tipo 1, 2, 3, 10, 100, 1 milhão. Então, é um valor constante. Esses conceitos são básicos inicial para entender a gente trabalhar no universo de funções. E aqui, então, eu deixei um exemplo. O exemplo nós temos aqui de uma fórmula que tem uma constante, né? Um operador, aqui uma multiplicação, uma função, a função absoluta, e uma referência aqui, que faz uma referência a uma célula específica, tá? Nós temos alguns operadores aritméticos, comparativos, de concatenação do texto e operadores de referência. Então, vamos explorar nesse mapa aqui um pouquinho de cada um deles, tá? Os operadores aritméticos, eles indicam uma operação aritmética que, por exemplo, uma adição, um sinal ali, o símbolo de mais, uma subtração ou uma negação, né, o sinal de menos, a gente pode estar negando um valor ou fazendo uma subtração, uma operação. A porcentagem, a exponenciação, ela é indicada por esse sinal aqui de circunflexo, né? Então, se eu quero tipo 2 elevado a 3, eu tenho que escrever no Excel 2 e aqui 3. Assim, eu vou fazer a operação de exponenciação dentro do Excel, tá? A multiplicação, né? Um asterisco. A divisão. Qual que é a sequência que ele vai seguir ao trabalhar com os operadores aritméticos dentro do Excel? Ele vai seguir a mesma ordem de precedência da matemática. Então, primeiro ele vai trabalhar ali com exponenciação, com porcentagem, depois com divisão, multiplicação, soma e subtração. E aí, se a gente quer alterar a ordem natural que ele faria as contas, a gente pode trabalhar ali com os parênteses para fazer essa estruturação da ordem que é necessário fazer a conta. Se vocês tiverem dúvidas sobre essa ordem de precedência, tem um vídeo na parte de matemática falando sobre isso, tá? Os operadores comparativos. Então, ele vai fazer uma comparação ali de valores, né? O operador igual, o operador maior, o operador menor, tá? Se vocês têm um pouco de dificuldade com isso, né? Você sempre vai avaliar o que está primeiro, você está comparando com o segundo. Então, eles dizem assim, às vezes, aquela questão, a boca tá virada para aquele, né, para o símbolo ali. Então, aqui, quando a boca, ela quer comer sempre o maior.
Então, quando ela está virada para cá, esse aqui é o maior. Quando ela está virada para cá, esse daqui seria o maior. Então, esse daqui, dentro da nossa análise, a gente trabalha ali que ele é menor do que o próximo, tá? Aqui é maior ou igual, a gente faz a associação, coloca os dois símbolos, menor ou igual, e diferente, que talvez seja o símbolo mais distinto aqui, né? Que seria você trabalhar tanto com o símbolo de menor quanto de maior nessa sequência aqui, tá? A concatenação. A concatenação é o símbolo, o operador da concatenação é o E comercial, que é esse símbolo aqui. Ela liga dois valores para produzir um valor só. Pode ser tanto dois números quanto texto também. Então, aqui eu coloquei um exemplo de cada. Então, eu fiz aqui uma separação do meu nome, né? Rosane, dividi em Rosa e Nê, né? E quando eu tô trabalhando com texto, para que o Excel entenda que é texto, é importante que a gente utilize as aspas. Então, eu coloquei aqui entre aspas, usei o símbolo, o operador da concatenação, e coloquei aqui também entre aspas. Aí, se aqui eu indiquei o igual ao início de uma operação. E aí, ele faz a junção ali dessas duas partes em uma só, tá? E aqui eu também posso fazer com números e com células que tenham valores diferentes. A ideia da concatenação é essa. Então, eu posso utilizar esse operador para fazer isso. E operadores de referência. Operadores de referência, a gente tem aquele dos dois pontos que indicam o intervalo. Então, quando a gente está lendo ali, se a gente vê os dois pontos, a gente entende, dá para traduzir para o português e colocar ali o até. Então, vai do A1 até o C1, né? Então, inclui o B1 aqui no caso do meu exemplo. E aqui o outro operador de referência é o ponto e vírgula, que seria na hora que nós estamos fazendo a leitura, a gente traduz por um E. Então, A1 e C1. Então, aí, por exemplo, no caso, não inclui o B1, né? Ele tem uma separação ali no intervalo. Um outro operador de referência até não muito cobrado, não muito utilizado por muitas pessoas é o espaço. O espaço acaba sendo um operador de referência que ele vai trabalhar com uma intersecção que é comum nos dois, por exemplo, intervalos. Aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar, porque eu entendo que o Excel às vezes não é tão simples, e eu gosto de colocar os exemplos dentro do mapa, porque aí a pessoa, se ela não tá com o Excel fácil, vocês não estão com o Excel fácil na hora de estudar, às vezes pelo exemplo vocês já conseguem entender o conceito melhor. Então aqui nós temos uma fórmula, né, que eu coloquei aqui. Então, da 1 até a C1, e aqui um espaço, que seria esse operador, e aqui da B1 até a B2. Então, nós temos dois intervalos, então o primeiro intervalo seria esse intervalo aqui, e o segundo intervalo seria esse intervalo aqui. Então, o espaço, ele indica que eu quero o que tem em comum entre os dois. O que tem em comum seria esse centro aqui. Então, o resultado disso daqui, ele vai trazer o número 20, que é o que tem em comum ali entre esses dois intervalos, tá? A síntese da função, tá? A estrutura dessa função, como funciona? A gente tem a marca de início, o nome da função, em geral nós temos um parênteses ali e o argumento, tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui do que é cada um desses, mas aí cada função vai ter a sua estrutura ali, precisa, por exemplo, de argumentos diferentes que a gente vai ver conforme a função que estivermos estudando. Eu vou começar aqui pela marca de início. A marca de início, às vezes vai ter alguns conceitos aqui que vai causar estranheza para vocês. A marca de início padrão é o igual dentro do Excel, então a gente começa uma função com igual na maioria dos casos, mas também pode iniciar uma função o arroba, o mais ou o menos, tá? Então, eles também podem iniciar uma função. Então, se eu tiver uma função iniciada com arroba, ela vai funcionar. Isso é uma coisa que a banca às vezes gosta de cobrar, porque nós ficamos focados no igual, né? Então, tem que iniciar uma função, tem que ser igual, mas pode ser arroba, pode ser mais, pode ser menos, tá? E uma coisa também que vale destacar quando a gente tá falando em função e em questões de prova, é que quando vai incluir uma função ali, muitas bancas às vezes não colocam esse marcador de início, colocam toda a função corretamente, colocam o argumento corretamente, mas não colocam o marcador início. Fala, se a pessoa digitar somente aquilo na célula,
aquilo vai funcionar. Então, às vezes, você fica preocupado para ver se o argumento está certo, se a função está correta, e se o resultado, às vezes, ela te dá um resultado que vai apresentar está correto, e não percebe que está faltando ali esse marcador de início. Então, a primeira coisa que você vai ver, se ele fala que vai incluir uma função ali, qual que é o resultado, para ver se colocou ou não o marcador de início, tá? Então, precisa dessa marcação de início para funcionar. Então, em relação ao argumento, algumas funções não têm argumento, então ele não é obrigatório para todas as funções. Então, eu coloquei aqui algumas funções que não tem, que nem a função agora, aleatório, e a função pi não tem argumento, então ela está seguida direto pelo parênteses, ela vai trazer ali o resultado sem você ter que colocar um argumento. Algumas precisam, ela vai utilizar, por exemplo, argumentos que sejam valor, né, que você pode colocar diretamente o número, argumentos de referência, que você vai inserir uma célula ou intervalo de células, e também pode, dentro do argumento, ter uma função. Então, eu posso ter uma função dentro de uma outra função. Isso é chamado de função com fórmula, função alinhadas, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma raiz de uma raiz. Então, uma função dentro de outra função alinhada. Aí, dentro do Excel aqui, eu coloquei só efeito de ilustração. Nós temos mapa sobre cada conjunto desses de funções, com as funções mais cobradas. Então, temos funções financeiras, tem função lógica, tem função texto, tem função de data e hora, função de pesquisa e referência, função matemática e trigonométrica e outras funções. Ou para quem aprender um pouco mais do Excel, acho que já vai ajudar bastante. Então, nas funções de texto aqui já estão destacadas algumas. Aqui nós temos uma planilha aqui criada específica para os exemplos utilizados aqui. As funções textos, elas são, não são tão cobradas assim quanto outras funções, mas são úteis ali, tanto no dia a dia e vez ou outra a banca gosta de cobrar a função. Então, vamos começar pela função concatenar. A função concatenar tem a mesma utilidade do e-comercial, que também faz o concatena, né, textos ou números, que é um operador. Então, nós indicamos como argumento o que a gente quer que concatene, os números ou os textos, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou concatenando A1 com a B1, então, mapa mental, você vê que ele ficou sem espaço, porque ele não tem espaço ali entre os dois. Se eu quero incluir um espaço, eu tenho que concatenar um espaço. Então, eu vou concatenar o A1, ponto e vírgula, vou inserir um espaço. Como que eu faço isso? Eu abro aspas, dou um espaço, fecho aspas. Então, eu insiro um espaço, ponto e vírgula B1, aí sim vai ficar com espaço ali entre esses dois elementos. Então, eu posso utilizar, por exemplo, para unir nome e sobrenome, se às vezes estão separados ali, aí eu preciso fazer esse procedimento. Se eu concatenar direto, ele vai emendar os dois sem espaço, tá? Eu posso, ali a concatenação como intervalo, ele vai trazer em colunas, tá? Isso só para curiosidade. O concate, ele vai fazer uma concatenação, mas de uma lista ou um intervalo. Então, eu posso selecionar a lista ou intervalo que ele vai fazer a concatenação. No concatenar, não, ele vai trazer em colunas separadas. Ele não vai juntar, de fato, esse texto. Ele traz em colunas separadas. Mas no concate eu consigo. Tipo, eu seleciono mais de uma coluna ali, ele vai juntando essas colunas numa coluna só. A função esquerda e a função direita. Cuidado para não confundir a função esquerda e a função direita. Eu até coloquei um esqueminha aqui, que eu às vezes tenho que sempre parar e pensar quando eu vou utilizar essas funções para não me confundir. A função esquerda, nós temos aqui uma célula, né? Aqui está o quadradinho da célula. Então, ela vai contar a quantidade de elementos, a quantidade de caracteres que nós queremos a partir da margem esquerda dessa célula, tá? A gente utiliza a margem esquerda. Então, eu vou indicar o texto ali que eu quero concatenar, ou o número, né? E a quantidade de caracteres que eu quero a partir dessa margem esquerda. Então, por exemplo, na célula 2 tem o meu nome, tava lá, Rosane. E aí, eu coloquei aqui que eu queria 4 caracteres. Então, a partir da margem esquerda, ele foi lá e pegou os 4 e parou, tá? A direita faz o inverso, ela começa a contar a partir da margem direita. Então, eu começaria a contar a partir, por exemplo, do final do meu nome. Então,
Utilizei a mesma célula, então começou a partir do final ali, 4 caracteres. A função texto a função maiúscula, né? A gente indica o texto e ela vai trazer todo o texto que tiver ali só em maiúsculo, né? Converte tudo em maiúsculo, se tiver tudo minúsculo ali nos meus exemplos. Tinha, por exemplo, meu nome estava primeiro em maiúsculo, o restante minúsculo. Aqui, se eu utilizei a fórmula maiúscula, eu vou converter isso tudo para maiúscula. Utilizado se você às vezes está trabalhando com uma planilha e quer uniformizar essa composição de dados, né? Porque às vezes cada pessoa preencheu de uma forma, então você quer deixar isso de uniforme, você pode utilizar, por exemplo, a maiúscula. A minúscula faz a mesma coisa, mas só que traz tudo em letra minúscula, né? Um pouco intuitivo. E a pri ponto maiúsculo tem acento, tá? E tem essa é a composição. Ela vai trazer só o primeiro caractere ali do nome em maiúsculo. Então, por exemplo, não vou diferenciar aqui, nem eu coloquei meu sobrenome, ele colocou o D maiúsculo. Né? Traz a primeira ali de cada palavra, no caso, tá? Não é de tudo, não, da sequência de cada palavra. Por isso que eu até selecionei um aqui que tinham duas, né? Duas composições. Pelo menos as principais que são cobradas em prova, tá? Então, nesse mapa temos as funções, temos os exemplos, temos a composição ali de como é a função com os argumentos. Antes de iniciar, vale um detalhe, a função, ela é escrita sem espaço aqui, tá? Às vezes pode ser que apareça que tem um espaço, mas assim, nós temos a marcação de início em geral igual, temos ali a composição da função, temos depois o argumento aqui sem espaço, tá? Então, vale esse destaque aí para essa necessidade dessa composição. Então, eu deixei a tabelinha aqui que ela é utilizada para a maioria dos exemplos que eu construo dentro do mesmo mapa. Então, a função conte.número tem acento, tá? Ela utiliza ali, precisa dos argumentos, a gente indicar os valores separados por ponto e vírgula. E a gente também pode utilizar o intervalo, tá? Para contar os números, vai fazer o quê? Ele vai contar o número de células que tem número. Então, aqui temos exemplos, conte número da A1 até a C3, quantas células tem números? São 9 células, isso inclui células que tem um zero, tá? O zero também é um número. Aí no segundo exemplo aqui eu coloquei uma outra situação, a gente tem um intervalo, então eu quero que conte as células que tem número de A1 até B3 e também quero que conte o 2, então seria mais um número. Então de A1 até B3 temos 6 células, com mais o número 2 que eu coloquei aqui seriam 7, tá? Então no outro exemplo fica ali, conte valores. Ela vai contar quantas células não estão vazias. Então, no caso aqui, se eu contar valores de A1 até D3, então eu incluí a parte que tem letras, ali tem texto, ele é uma célula não vazia. Então, ele vai contar 12 células, no caso. Aqui, conte C. Conte C, as bancas gostam de trabalhar com critérios, então é bom a gente entender bem como funciona o critério. Dá pra exercitar bastante no Excel, mas assim, se você às vezes não tem tanto tempo para ter uma noção, às vezes o mapa aqui já ajuda. Então, conte C, conte tem um pontinho aqui, ponto C, ela precisa que a gente indique um intervalo que a gente vai estar avaliando e o critério que é para selecionar para contar. Então, eu quero que ele conte se esse intervalo aqui atende o critério de ser menor do que 2. Atenção para o uso das aspas, tá? O critério precisa estar entre aspas. Aí ele vai contar ali quantas células satisfazem esse critério aqui. No exemplo é 2, aqui também posso utilizar argumentos como menor ou igual, só igual. Também são critérios válidos. O conte C, ele se baseia no funcionamento como conte C, mas eu posso utilizar mais de um intervalo, mais de um critério. Então, ele é até mais utilizado por isso, né? Porque ele permite usar não só um critério, quanto outro critério. A função MED, então MED e os argumentos, ela retorna a mediana. Cuidado para não confundir, ela não retorna a média, tá? É a mediana, função MED, M-E-D. Então, aí ficou os exemplos para situações, não vão entrar em cada caso, né? A função média, aí sim, traz a média aritmética. Então, eu posso trabalhar ali com a média tanto de vários valores separados por ponto e vírgula, quanto a média de um intervalo. A média interna, eu coloquei aqui porque às vezes
pode se confundir como que faz. A média interna, ela vai trazer, você pode trabalhar com intervalo e a porcentagem ali que esteja dentro dessa média. Então, ela necessita dessa composição de argumento. E a média geométrica, o cálculo de um tipo de média. Então, não vou entrar aqui no detalhe, porque seria uma questão mais estatística, né? Mas a média geométrica é um outro tipo de média. E a gente também indica ali os números que é para fazer essa média geométrica, um intervalo que tem números. A função modo, ela apresenta a moda, né? Então, os números que mais se repetem, né? De forma geral. É o número que mais aparece, que eu coloquei aqui. Então, a função modo, aqui tem um exemplo. Então, eu posso trabalhar também com número ou com intervalo. A função mínimo vai trazer o menor número daquele intervalo, daquele conjunto de números. A função máximo vai trazer o valor máximo, o maior número. E a função maior, eu consigo indicar não só tipo o maior dentre todos, mas assim uma posição. Eu quero o segundo maior, né? Eu quero o terceiro e assim sucessivamente. Então, eu consigo indicar a posição que eu quero. Da mesma forma, temos a função menor. Eu vou indicar tanto os números que eu quero que ele traga um número maior ou menor, quanto posso indicar também um intervalo. E aí, o K, que seria a última parte ali da minha composição do argumento, se, por exemplo, eu utilizar aqui no caso K igual a 1, vai ser o mínimo, o menor, que vai corresponder à função mínima aqui no caso. Aí, se eu usar o 3, vai ser o terceiro menor. Então, seria indicar a posição. Então, para utilizar a função maior e menor, ela precisa desse último argumento ter no finalzinho um ponto e vírgula com a posição, que no caso da função mínimo e máximo não precisa, porque ele vai trazer o máximo dentre todos os valores, ou o mínimo dentre todos os valores. Tá, então eu tentei não me alongar muito para esse vídeo não ficar muito extenso, mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários. O Excel vale a pena explorar e fazer o teste dentro do próprio Excel em diferentes situações com tabelas, que ajuda a ganhar confiança ali. Então, vamos lá. Então, aqui tem basicamente 4 funções que eu destaquei, a função E ou função I e a função C. Elas são funções muito utilizadas, são funções que às vezes eles utilizam funções alinhadas, né? Tipo, uma função com outra, a função se tal coisa e tal coisa, mas eu não vou trabalhar especificamente aqui essas funções alinhadas para não estender muito e fugir. Mas dependendo do nível de prova da banca, tem essa combinação frequente entre funções, principalmente essas daqui, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a tabelinha de referência que eu gosto de deixar nesses mapas aqui, para que você não tenha que recorrer ao Excel na hora que estiver revisando esse conteúdo, então acho que facilita bastante. Aqui a função nós temos o igual, não tem espaço, tá? E inicia o argumento aqui com o parênteses, também não tem espaço, apesar de em alguns casos ficar ali com um espacinho aqui na composição do mapa, mas ele não tem esse espaço na hora de escrevermos. A função E, então a gente vai colocar as proposições, né? Quais são as condições que devem ser ali para serem atendidas ou não, e aí se elas forem todas atendidas, todas verdadeiras, ele vai trazer verdadeiro. Se tiver um falso, ela traz falso, tá? Então, aqui nós temos o exemplo. Então, se o B1 for maior que 3 na função E aqui, B1 maior que 3, quanto que é? B1, 10. Maior que 3? É. E o C2 maior que 5, C2 maior que 5, C2 maior que 5, é 7. Então, as duas condições são verdadeiras, ele trouxe o verdadeiro. Agora aqui, tipo, é invertido. B1 menor que 3, a gente já viu que é maior, então tá falso. E esse aqui é verdadeiro, então ele traz falso. Aqui a gente também pode trabalhar com o texto. Então, se o A1 for igual a mapa, então se eu vou trabalhar com texto, eu quero que ele compare um texto, eu preciso colocar entre aspas, tá? Se não colocar entre aspas, não funciona a função. Então, ele vem ali, o A1 é igual a mapa? É. O C2 é maior que 5? É. Os dois se atendem. Ele traz ali a correspondência a verdadeiro. Ou, por outro lado, não precisa que tudo seja verdadeiro, basta que um seja verdadeiro, é uma questão, a mesma questão da lógica, né? Então, basta um ser verdadeiro que ele vai trazer
verdadeiro. Então, se eu trago ali aquela situação que ele deu falso, que o B1 é menor do que 3, na função ou, o fato do C2 ser maior que 5, ele vai trazer correspondência verdadeira, porque eu tive aqui um falso e um verdadeiro. Então, a função ou traz o verdadeiro. A função não, ela vai inverter o estado. Se uma coisa era falso, ele vai trazer um estado verdadeiro. Se era verdadeiro, ele vai trazer falso. Ele faz essa inversão de verdadeiro e falso. Então, meu, B1 é maior do que 5, B1, ele é maior do que 5. Né? O B1 aqui é maior que 5, porque ele é 10. Então, normalmente, ele traria isso verdadeiro, né? Mas, no caso, como eu estou utilizando a função não, ele vai inverter, vai trazer falso, tá? Então, aqui são outros exemplos. Eu posso aqui, não, falso, ele inverte, traz verdadeiro. E eu posso fazer a conta, por exemplo, alguma conta aqui diretamente, e ele também faz essa inversão dessa correspondência desse estado. Então, vemos assim a função C, que é muito cobrada em prova, em concurso, que é bastante. Então, nós temos que indicar um teste lógico, a gente vai fazer uma validação se determinada célula é igual a tal valor, ou determinada célula é igual a tal texto. O que a gente quer que aconteça se isso for verdadeiro, e o que quer que aconteça se for falso, que traga tal texto, que traga tal valor, ou que faça determinada função ou operação. Então, temos essas possibilidades. Então, aqui, se B1 for maior do que 8, B1 for maior do que 8, isso é verdadeiro. Mas se isso acontecesse verdadeiro, a gente indica que o que a gente quer? Eu quero que traga aprovado. Quero que traga um texto, preciso colocar entre aspas. Aí, se for falso, ele vai ser reprovado. Então, ok, no caso aqui é maior, então ele traz aprovado. Aí aqui eu fiz uma função alinhada, então mesclei o C com o O, vocês podem verificar aí, não vou me alongar muito aqui nesse exemplo, mas eu também posso fazer com contas aqui, acrescentando valores, somando duas células, também é uma possibilidade ali de uso, tanto com outra função, quanto fazendo operações ali entre células ou trazendo texto, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, o mapa está disponível para download de forma gratuita. Claro que se vocês tiverem a oportunidade de treinar isso no Excel, ele vai reforçar e vai facilitar vocês reterem muito mais esse conteúdo, mas eu acho que o mapa já ajuda se vocês precisarem revisar e entender os conceitos chaves dessas funções. Vou explicar para vocês o mapa que eu fiz sobre as principais funções matemáticas e trigonométricas no Excel. Então tem bastante exemplo ali para que eu não precise ficar recorrendo toda hora a abrir o programa. Vamos começar com a função ABS. Então aqui todas as funções, como a gente já viu na base ali no mapa de base de funções, ali começam com o marcador de início, em geral ou igual. Aí vai ter a função e ali algumas vão ter argumentos e outras não. Tá? E aí tem o que precisa para esse argumento, para essa função funcionar. Então, a função ABS vai trazer o valor absoluto, que é o valor em módulo. Né? Para quem está ali habituado com matemática, o módulo é aquele valor sem o sinal, tanto positivo quanto negativo. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, exemplos, aqui eu estou colocado aqui do lado. Se a gente utilizar essa função aqui, seja com número negativo ou com número positivo, ele vai trazer ali esse número sem o sinal ali, tá? Às vezes aqui pode ser que pareça que tem um espaço entre a função, mas não tem, tá? Tipo, já termina ali a função e já começa o parênteses, tá? É só na hora de escrever que às vezes ficava muito apertadinho. Vamos para a próxima função, a função aleatória. A função aleatória, ela vai trazer um número aleatório. Esse número, ele fica, se você utiliza diretamente a função aleatória, é um número que é maior ou igual a 0 e menor do que 1, então é um número pequeno. Se você quer trazer um número maior, por exemplo, um número até 10, aí você multiplica isso por 10, por 100, por 1000, né? Aí vai trazer um número maior ou igual a 0 e menor do que 10. E assim, conforme o número que você multiplicar. A função aleatória, ela não precisa de argumento, porque ela vai trazer já por padrão um número aleatório. Cabe destacar que, tipo, a função aleatória, ela traz um novo número aleatório toda vez que a planilha é recalculada. A gente modifica alguma coisa ou abre a planilha, traz um novo número, então isso não fica fixo, né? Ela trouxe um número aleatório
e sempre troca. A função arrede. Muitas bancas gostam de trabalhar com essa questão de arredondamento dentro do Excel, porque às vezes confunde muita gente. A função arrede, você tem que, como que é a composição do argumento? Nós trazemos um número ou uma referência na célula que tenha número também, né? E a quantidade de dígitos, e a quantidade de dígitos que nós queremos ali depois da vírgula, e tem alguns casos que a gente consegue utilizar antes da vírgula, né? Então, o número de casas decimais desejados. O arredondamento no Excel funciona dessa forma, então de 0 a 4 ele vai permanecer o número e de 5 até 9 vai acrescentar. Fica mais claro com os exemplos. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, 4,15, eu quero somente uma casa decimal ali. Então, como o número depois do 1, que seria a primeira casa decimal que eu quero, é 5, ele soma mais 1, né? Vai para o próximo número, que fica 4,2. A mesma lógica serve para o número negativo. Também tem a possibilidade de a gente trabalhar com múltiplos, né? Não necessariamente com casas decimais. Para trabalhar isso dentro da função arrede, nós utilizamos o negativo. Então, aqui seria menos 1 seria múltiplo de 10, menos 2 múltiplos de 100, menos 3 seria múltiplo de 1000, e assim sucessivamente. Outra função matemática é a função fatorial. A função fatorial, ela faz o cálculo fatorial, né? Para quem não entende, tem um mapa específico de fatorial matemática, mas ele vai fazer a conta. Então, no argumento nós colocamos um número ou uma referência a um número, né? Então, aqui temos exemplos, ele calcula o fatorial de números inteiros. O cálculo de fatorial, se a gente tem um número decimal, ele vai fazer do número inteiro. Então, aqui ele vai fazer o fatorial de 2, que seria 2 vezes 1. O fatorial de 0 é 1, e se a gente vai trabalhar com fatorial de negativo, ele não consegue, sai um erro, que essa conta não é possível matematicamente. Tem um mapa específico que nós vamos chegar, que são os tipos de erro dentro do Excel para a gente diferenciar, mas essa é uma situação que traria erro, né? A função raiz vai calcular a raiz quadrada, tá? Então, ela precisa da referência do número, né, do número ou da referência da célula, e aí faz o cálculo. Se a gente tenta fazer o cálculo de uma raiz negativa, também traz esse erro de que não é possível, já que não existe raiz quadrada de número negativo. A função ímpar às vezes vai confundir, vão tentar confundir com a questão da função de arredondamento, por exemplo, porque é de certa forma um tipo de arredondamento específico dentro do Excel. Ele vai fazer um arredondamento para longe do zero, então mais distante, não que está necessariamente mais próximo daquela lógica ali do arrede de 0 a 4 e de 5 a 9, né? Então, que está mais longe do zero, eu coloquei aqui os exemplos. Então, a função ímpar, vai trazer um número ímpar, né? A função ímpar, por exemplo, com 1,6, que está mais longe, por exemplo, um número ímpar, nós teremos números mais próximos, o 1 e o 3. O que está mais longe do zero é o 3, então ele vai trazer o 3. Tá? A função ímpar de 1 vai trazer o próprio 1. A função ímpar de menos 2, na lógica do negativo também, é o que está mais longe. Então, também teria assim, tá tão próximo do menos 1 quanto está próximo do menos 3. Mas a função ímpar vai trazer o que está mais longe do zero, então vai trazer o menos 3. A função mod, as bancas gostam de confundir, porque ela nos faz pensar assim, em primeiro momento, que seja referente ao módulo, não é? Ela retorna o resto da divisão e o sinal vai ser igual ao do divisor. A composição dela é o número, a célula que faz referência ao número, ponto e vírgula, o divisor. Então, 3 dividido por 2 dá a conta da 1 e sobra 1. Então, ela vai trazer 1 aqui e o sinal vai ser, por exemplo, se aqui está menos 2, aqui vai trazer um sinal negativo, aqui vai trazer um sinal negativo. Então, até eu coloquei esse exemplo aqui, tipo, menos 3 dividido por menos 2, você vai fazer a conta matematicamente, menos com menos dá mais. E o resultado ali vai ser positivo, não, o sinal vai ser ou do divisor somente. Então, atenção em relação a essa função mod. A função multi vai fazer a multiplicação dos números, então eu posso colocar vários números que ela vai fazer a multiplicação desses números, ou células que têm referência a número. A função par, ela funciona
como a função ímpar vai arredondar, mas só que vai arredondar tentando se aproximar ali do próximo número par mais distante do zero. Tá? Então aqui tem exemplos, esse parênteses aqui não existe, depois eu vou tirar. A função π, ela retorna um valor de π com uma precisão de até 15 dígitos, ela não precisa de argumento porque ela sempre vai trazer o valor de π. A função potência vai fazer ali a exponenciação, né, em matemática, então nós trazemos um número, ponto e vírgula, e a potência, que o número ele deve estar elevado. Aqui temos exemplo de, por exemplo, aqui eu quero 3 elevado a 2, então eu faço a construção da função dessa forma. A função potência tem acento, a maioria das funções dentro do Excel, uma observação, elas mantêm o acento da palavra, que normalmente tem acento em português. A função soma, ela vai somar os números, né, e é uma função que ela pode somar tanto diretamente os números quanto os intervalos. Então, eu posso somar um intervalo que tem vários números, vai fazer a soma. Nem todas as funções ali, elas conseguem funcionar dessa forma, tá? A maioria, nesse caso, das funções matemáticas, não. Mas a função soma sim. A função soma quadrado, ela vai fazer semelhante à questão da função soma, mas vai somar o quadrado dos argumentos, né? Vai levar o número ao quadrado e vai fazer a soma. A função soma C, ela mistura ali uma condicional dentro da função soma, e as bancas gostam muito de condicional dentro de funções. Então, como que é a construção? Nós precisamos selecionar o intervalo, aí o critério que vamos avaliar, se é maior, se é menor, o critério que for igual, e o intervalo ali que é para fazer essa soma. Aí aqui eu tive que construir uma tabelinha, que eu acho que fica mais fácil para entender a função soma-se. A função soma-se, aqui eu selecionei o intervalo da B1 até a D3, que seria esse intervalo aqui, tá? E aí eu quero os valores maiores do que 3, maior do que 3, e aqui, atenção, tem que colocar aqui, eu coloquei até numa cor diferente, o critério entre aspas. Então, maior que 3, ele vai pegar todos os valores aqui que sejam maiores do que 3, que no caso a gente tem o 4 e o 5 somente, e vai fazer a soma, tá? Aí aqui, por exemplo, temos um outro exemplo, que eu peguei aqui do A1 até o A4, peguei A1 até o A4, e aí eu quero somar aqueles que têm o Ré, que aqui eu estou utilizando já letras, né, para fazer essa validação. E aí, o que eu quero somar? Eu quero que tiver do B1 até o B4. Então, aqui ele vai olhar, na linha que tem o Ré, eu vou somar. O que eu vou somar? Eu vou somar o que está no conteúdo do B1 aqui, que eu indiquei na parte final do argumento. Então, ele vai somar o 2 e vai somar o 3. Então, é que eu coloquei a observação na hora que estiver estudando. Quando usa 2 intervalos, o que deve ser somado fica no final. E aqui temos uma função parecida, que seria a função soma-cs, tem um S no final, que aí eu posso utilizar vários critérios. Ali na soma-c eu utilizo um critério só, e aqui na soma-cs ele utiliza mais critérios, tá? Que é o que tem sido mais utilizado, até tá sendo de certa forma descontinuado isso daqui, porque na soma-c eu posso utilizar um critério só, como também posso utilizar mais de um critério. A função truncar, ela confunde às vezes com a função arredondar. A função truncar, ela não faz o arredondamento. Ela para ali naquela quantidade de dígitos e sem arredondar. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, se eu utilizo ela direto sem colocar a quantidade de dígitos, ela vai parar ali no número inteiro, tá? Se eu utilizo o zero, ela também para no número inteiro. E se eu indico ali a quantidade, por exemplo, eu quero 3 números depois da vírgula, a 3 números aqui dá no 9. O número depois do 9 seria o 7. Se fosse uma função arredondar, aqui ia ter um arredondamento, né? Ia aumentar o número. Agora, a função trocar, ele vai parar ali no 9 mesmo. Então, a função inteiro. A função inteiro, ela arredonda para um número menor, para um número mais baixo. Então, tem um detalhezinho aí para termos bastante atenção. Então, eu coloquei 2 casos aqui que vai esclarecer como ela funciona. O inteiro de 9.9. O inteiro de 9.9, ela vai arredondar para um número mais baixo, que seria o 9. O inteiro de menos 9.9,
Tipo, um número mais baixo seria um número mais negativo. Então, ela arredonda para um menos 10. Então, fica aí o detalhe. Só destacando aqui, às vezes esse igual aqui fica um pouquinho distante, nesse caso ficou bem distante, mas na composição da função ele é junto, tá? Não tem espaço não. Até alguns aqui eu vou deixar um pouquinho mais próximo, mas na hora que eu tô escrevendo, às vezes ele fica um pouquinho distante ali, eu não percebo. Então, o mapa está disponível de forma gratuita para vocês fazerem download, as anotações de vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e vamos para os próximos vídeos, porque o Excel ainda tem muitas funções úteis. Então, bons estudos e até lá!